Olá, meu querido irmão, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja contigo hoje e sempre. Você já passou por alguma tempestade em sua vida? Talvez você esteja passando por uma tempestade agora, nesse exato momento. Tem uma palavra de Deus para o seu coração hoje e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Antes de começar, eu queria pedir a você que se inscrevesse aqui nesse canal, deixasse o seu gostei e já colocasse aqui um pedido de oração, um motivo que no final nós vamos orar. Nós sempre oramos aqui no final. Compartilhe esse vídeo no grupo do WhatsApp, com alguém que precisa muito ouvir uma palavra dessa. Em Mateus capítulo número 8, nossa meditação hoje está a partir do verso 23, quando Jesus acalma os ventos e uma tempestade. Quando nós lemos esse texto, o verso 23 diz: entrando ele, isso é Jesus, do barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se e repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa palavra é muito poderosa, porque ela ensina para nós alguns princípios que nós não podemos evitar. Tempestades, elas são inevitáveis. Tempestades, elas são agentes que nos fazem temer e tremer muitas vezes. Tempestades, elas são abruptas, elas simplesmente chegam e se instalam, sem aviso prévio, sem mandar mensagem, e nem dizem quando vão embora, apenas chegam na vida da gente. Talvez eu estou falando com alguém que está vivendo ventos e tempestades, ventos contrários, está vivendo dias terríveis e difíceis. Mas eu sei que as tempestades, elas são também pedagógicas porque elas nos ensinam momentos e situações da nossa vida. Toda tempestade está te ensinando alguma coisa. Pode ser que você não está vendo hoje, mas a tempestade está te ensinando. A tempestade está te moldando. E o mais impressionante disso tudo é que Jesus passa, depois de um dia de pregação, mensagem, ele tinha um objetivo, seus discípulos, e Jesus havia dito para eles que nós vamos passar para outra margem, nós vamos chegar do outro lado. E talvez você está em barco, com Jesus no seu barco, talvez você tenha uma palavra de Deus, que você vai chegar do outro lado, mas uma tempestade se levantou no meio do caminho. E por não entender isso, talvez esse seja o nosso maior dilema, porque uma coisa é entender a tempestade na vida de Jonas, que era um desobediente que estava fugindo da vontade de Deus. Outra coisa é tentar entender a tempestade na vida dos discípulos, que estavam ouvindo a voz de Jesus, obedecendo a voz de Jesus, com Jesus no barco, e ainda assim um vento contrário soprou, a tempestade chegou contra eles. Isso dá um nó na nossa cabeça. Jonas era fácil, era o desobediente. E aqui vai uma chamada de atenção para todos nós. Gente longe do propósito de Deus, gente que está desobediente, é endereço certo para a tempestade. Você crê nisso? Se você acredita que as tempestades elas podem ser cessadas com a palavra de Jesus, eu quero convidar você a colocar aqui nos comentários: eu creio. Apenas escreva isso: eu creio. Talvez essa tempestade se instalou em sua vida e você não sabe mais como fazer. Ou até, eu fico imaginando os discípulos, pode até você ter feito isso também. Achou que dava conta com suas próprias mãos. Por que os discípulos não acordaram Jesus quando começou a tempestade? Porque lá no fundo eles achavam que eles conseguiam dar conta dessa tempestade. Lá no fundo, eles acreditavam que eles poderiam resolver aquela situação. E eles deixaram Jesus dormir. O texto é claro dizendo que Jesus dormia naquele barco. E é interessante porque quando Jesus foi despertado, apenas com uma palavra, Jesus repreendeu o vento e o mar
E aqueles discípulos ficaram tão maravilhados que, embora eles conhecessem um Jesus que multiplicava pão e peixe, que fazia milagres e maravilhas, ainda não tinham conhecido um Jesus que acalmava ventos e tempestades. E a primeira palavra de Jesus não é para o mar, não é para a tempestade, não é para os ventos contrários. A primeira palavra de Jesus é para os discípulos, repreendendo eles. Por que vocês têm uma fé tão pequena? Homens de pequena fé, por que vocês estão tão tímidos? Então, antes de Jesus acalmar a tempestade externa, Jesus acalma a tempestade interna. E aqui é um segredo para nós. Muitas vezes a tempestade está maior dentro de nós do que fora de nós. Porque às vezes nós somos os maiores agentes da tempestade. Se você está passando por isso, eu quero colocar hoje a sua vida em oração. Por isso que é muito importante que você entenda que quando nós ouvimos uma palavra dessa, o nosso coração ele precisa se encher de fé e esperança. Você viveu uma tempestade até aqui, mas essa palavra chega como um endereço certo, o seu coração, para que você possa ser ministrado e ver essa tempestade com outros olhos, de outra maneira, para que você possa enxergar hoje a ação de Jesus e não o tamanho das ondas, para que você possa hoje ouvir a voz de Jesus e não o barulho da tempestade. E Jesus faz algumas coisas que me chamam muita atenção e eu quero separar aqui em alguns P's de forma didática para nós. Primeiro P é o P da presença, né? Quando nós estamos com Jesus no barco, nós temos a certeza da presença de Jesus. É a presença de Jesus que nos conduz. É a presença de Jesus que nos favorece e fortalece. Uma coisa é você passar uma tempestade fora da presença de Jesus. O desespero é total. Outra coisa é você passar uma tempestade com Jesus no seu barco. Você sabe que uma hora ele vai se levantar e vai dar uma ordem e vai se fazer completa bonança. Porque esse é o Jesus que nós cremos. O Salmo 23, o salmista diz que ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. O segredo para que o salmista possa atravessar o vale da sombra da morte não foi sua habilidade, sua estratégia, não foi o quanto ele sabia. O segredo era a presença de Deus. O segredo, ele diz exatamente isso. Ainda que eu caminhasse, não temeria, porque o Senhor está comigo. É o Senhor quem vai adiante, é o Senhor quem dá vitória, é o Senhor, sempre foi o Senhor. É por isso que a presença de Jesus é algo inegociável em nossa vida. A presença de Jesus é algo inquestionável, não está em discussão. Eu preciso da presença de Jesus, eu preciso de Jesus na minha vida. Você só vai conseguir vencer ventos e tempestades se a presença de Jesus estiver contigo. Se Jesus não estiver contigo, esqueça, esse barco vai afundar. Agora, estando com Cristo, você pode ter a plena convicção de que bem sei que o meu Redentor vive, tão certo se levantará, como Jó disse. Porque nós cremos exatamente na presença do Senhor. Segundo P, é a proteção. A proteção de Jesus foi o que fez com que aquele barco não afundasse. É terrível porque quando nós estamos debaixo da proteção, nós temos uma medida de fé. Quando nós estamos fora da presença ou da proteção, nós nem temos fé para isso. Os discípulos estavam guardados debaixo de uma palavra de Jesus. A proteção de Jesus fazia com que até nosso terceiro P se cumprisse, a promessa. Jesus havia dado uma palavra para eles. Passemos para outra margem. Acabou ali. Não interessa o vento contrário, não interessa o mar revolto, não interessa o que vai se levantar, mas eu tenho uma promessa. E dentro desta promessa eu tenho uma proteção. E eu só tenho essa proteção porque eu tenho a presença de Jesus na minha vida. Você entende isso agora? Presença, proteção e promessa. É exatamente isso. É a trinca perfeita para que possamos resistir aos ventos e tempestades contrárias em nossa vida. Está vivendo uma tempestade? Descansa na presença. Está vivendo a tempestade? Você tem uma promessa. Passemos para outra margem. Está vivendo a tempestade? Não se esqueça da proteção.
proteção do Senhor. É ela que vai adiante de nós. É ela que nos garante vitória em meio às tempestades da vida. Porque uma hora nosso Senhor vai se levantar e vai dizer uma palavra: aquieta-te, mar, emudece. E você vai perceber que bonança se fez na sua vida. E você vai entender que tudo aquilo foi obra do Senhor, te preparando, te lapidando e cuidando de você. Os discípulos ficaram maravilhados e disseram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero profetizar hoje que você vai conhecer um Jesus que acalma ventos e tempestades na sua vida. Um Jesus que acalma tempestades internas e externas. Um Jesus que se levanta ao seu favor para te dar vitória em meio à guerra. Um Jesus que se levanta só para poder dar uma palavra e ordem se fará em sua vida. Você crê nisso? Então coloca aqui nos comentários, nós já vamos orar agora. Coloca aqui nos comentários um pedido de oração. E se você lembrou de alguém nessa oração aqui e nessa palavra, é porque Deus quer que você envie essa mensagem para essa pessoa. Manda essa mensagem para essa pessoa. Coloca o nome dela aqui em oração, que nós vamos orar agora. Vamos orar juntos? Pai de amor, nós queremos nesta hora entrar em oração. Pedir por pessoas que estão passando por ventos e tempestades. Pessoas que estão aflitas, pessoas que estão, Senhor, com medo do mar revolto, pessoas que estão enfrentando tempestade financeira, espiritual, estão enfrentando tempestade emocional. Senhor, aquieta o coração dessa pessoa. Assim como o Senhor acalmou a tempestade interna na vida dos discípulos, para depois acalmar a tempestade externa. Deus, eu oro por essa pessoa hoje que está me ouvindo, para que ela possa sentir a paz de Jesus, para que ela possa sentir neste momento um alívio do Senhor. O Deus que acalma ventos e tempestades se levanta hoje ao nosso favor para poder repreender tudo que está tirando a paz dos teus servos, da tua serva. Nessa hora nós entramos em oração. Eu quero clamar pela vida dessa pessoa. Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa hoje possa ter o barco da vida dela navegando em águas tranquilas, para que possa, em nome de Jesus, passar para outra margem, como o Senhor disse aos discípulos, como o Senhor lançou uma palavra, isso se cumpra na vida desse irmão, dessa irmã, agora também. Minha oração é essa: abençoa, proteja de graça, para a glória do teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você crê nisso, meu irmão? Então eu quero convidar você para ser um missionário agora, para que você possa ser aquele que envia a palavra, prega a palavra. Como você pode fazer isso? Enviando essa mensagem para alguém. Seja um embaixador do Reino dos Céus, compartilhando no status do WhatsApp, no grupo da sua igreja, na família. Compartilhe essa mensagem agora. Faça chegar a mais pessoas. Tá bom? E não se esquece de se inscrever aqui. Nós já somos quase 4.000 missionários aqui nesse canal. Que Jesus te abençoe poderosamente. Fique na paz e nós nos vemos na nossa próxima mensagem. Vou deixar uma recomendação aqui para que você possa ouvir uma próxima mensagem agora. Ouça essa mensagem agora, que vai falar muito ao teu coração. Está aparecendo aí na tela. Que Jesus te abençoe.